Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre execução fiscal. Você vai entender qual é a relação da Justiça Federal com esse tipo de demanda, quem são os devedores e o que isso representa para o país. Vamos mostrar a diferença entre os devedores comuns de tributos e os que fazem dessa sonegação uma fonte de renda. São dívidas que trazem prejuízo de milhões aos cofres públicos e promovem uma concorrência desleal entre as empresas. Você vê isso agora. O Justiça para Todos está no ar. Vamos conferir primeiro um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. O livro Justiça Federal, estudos em homenagem ao desembargador federal Leomar Amorim, vai ser lançado no próximo dia 24 em São Luís do Maranhão, no mesmo dia e cidade onde nasceu o desembargador. A obra é uma publicação do juiz federal Roberto Veloso, presidente da AJUF, e do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. A coletânea de artigos é um reconhecimento ao trabalho do magistrado Leomar Amorim, que morreu há 2 anos por causa de um câncer. A solenidade vai acontecer no auditório da Justiça Federal às 6h30 da tarde. A sonegação fiscal é o tipo de dívida que abala a relação entre o Estado e o cidadão contribuinte. São demandas geralmente demoradas para serem resolvidas no judiciário. Isso significa alto custo para o país e deficiência na arrecadação. Mais de 412 bilhões de reais. Esse é o valor de impostos sonegados só este ano no Brasil. O rombo é calculado pelo sonegômetro. Todos os dias, 1.473.496.000 reais deixam de ir para os cofres públicos. Esse dinheiro daria para construir por dia 106.775 salas de aula equipadas. Pagar o salário do ano inteiro de 72.195 professores do ensino fundamental. Construir 30.698 postos policiais. 42.100 casas populares. Comprar 18.304 ambulâncias. Educação, segurança, saúde, moradia. Todo o pacote básico para um cidadão que paga imposto certinho. E olha que não é nada fácil cumprir essa tarefa rigorosa. Pesa muito. Na verdade, eu nem tinha noção de quanto imposto eu pago. Mas o problema, na verdade, está naquele que não cumpre com as obrigações. O pequeno contribuinte tem o seu desconto na fonte, as pequenas e microempresas também trabalham ali com uma carga tributária um pouco simplificada. Os grandes negócios, onde o dinheiro circula em maior volume, é que realmente é palco para as grandes fraudes e onde ocorre a maior parte da sonegação. Quem sonega deixa de pagar tributos e taxas obrigatórias à União. Aquelas que muitas vezes pesam no bolso do trabalhador no início do ano. IPVA, IPTU, licenciamento e tem também o imposto de renda. A maior parte do estoque da dívida ativa é oriunda de impostos. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro, contribuições para a Seguridade Social. Mas se não pagar, o nome vai parar na dívida ativa, a lista de devedores da Fazenda Nacional. A inscrição em dívida ativa, ela é um registro, como se eu anotasse num caderno os débitos que a pessoa física tem com a União. Sonegação fiscal não é apenas uma dívida, é crime previsto na Lei 4.729 de 1965. A pena para o sonegador pode chegar à prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa de 2 a 5 vezes o valor do imposto. E se o devedor não negociar o valor, a Procuradoria, por meio do Judiciário, cobra o que é devido. É a chamada execução fiscal prevista na Lei 6.830 de 1980. Significa que há um título executivo, como se fosse um cheque, é uma certidão da dívida ativa. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ou um conselho, ou uma autarquia,
ingressa com uma ação que é chamada ação de execução. E a execução fiscal é o meio pelo qual os procuradores da Fazenda têm como aferir esses valores junto aos devedores. E a Justiça Federal tem desempenhado bem o seu papel no sentido de dar regularidade aos procedimentos adequados a essa cobrança. Mas não pensem que esse montante todo é só de pessoas físicas que deixam de pagar impostos. As empresas também devem ao Estado. Por incrível que pareça, 10% dos devedores são responsáveis por 90% das dívidas. E quem vê na falta de pagamento uma manobra suja de lucro, abrir livre concorrência, já que sem imposto é tudo mais barato, esse tem nome e sobrenome, é o devedor quanto mais. É aquele tipo de empresário que faz da sonegação fiscal um meio de atuação empresarial. Prejuízo para o Brasil. Porque quem se utiliza desses recursos, de não pagar deliberadamente, ele termina podendo vender o produto mais barato. Então ele vende o produto mais barato, é uma fraude concorrencial, porque ele não paga os seus tributos devidos. Um levantamento do Simprofaz, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, mostra que o país soma mais de 1,162 trilhões em débitos tributários inscritos na dívida ativa da União. É tudo que o Estado brasileiro tem que receber de pessoas físicas e jurídicas que deixaram de pagar impostos. A maior parte dos débitos são de cerca de 12 mil empresas. As indústrias são as que mais devem, seguidas pelo comércio e atividades financeiras. O eventual, ele paga regularmente a sua dívida inscrita e, no momento de crise, ele deixa de pagar. O quanto mais não, ele deixa de pagar sempre. Os dados mostram ainda que os débitos tributários representam mais de 580 vezes os valores desviados da Petrobras, 8 mil vezes os valores apurados pelo Mensalão e mais de 60 vezes as cifras citadas na Operação Zelotes. Nós temos um mal acontecendo hoje, que afeta a concorrência e ao mercado, e aquele mal futuro que esse valor nunca mais vai ser recuperado. Existem varas especializadas para cuidar das execuções fiscais, mas mesmo assim o processo é demorado. Então eu tenho que ter atenção para um processo de R$20 mil, que é o meu processo da Fazenda Nacional mais barato, mas eu tenho multas federais de R$1.200, então eu tenho que mover um processo de R$1.200, e o meu processo mais elevado é de R$900 milhões. O relatório Justiça em Números confirma: os processos em fase de execução continuam sendo um dos principais entraves do Poder Judiciário, especificamente os de execução fiscal, que representam 75% de todas as execuções pendentes e têm a pior taxa de congestionamento, 91%. Para enfrentar o problema, a Corregedoria Nacional de Justiça lançou o Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais. Ele vem ajudando os juízes a implantar medidas de organização e gestão estratégica em processos desse tipo. Só aqui no DF, nos estados do Mato Grosso e de Pernambuco, cerca de 100 mil processos dessa natureza já foram baixados e mais de R$1,5 bilhão foi arrecadado com a ajuda do programa. Existem dificuldades para tratar desse assunto na Justiça Federal que o cidadão nem imagina. As pessoas mudam de endereço, ou dão endereços falsos, ou dilapidam os bens, ou retiram todo o dinheiro das suas contas, dificultando a penhora dos bens. Problemas que abalam a relação entre o Estado e o cidadão contribuinte. E o pior de tudo, estacionam o desenvolvimento social do país. No próximo bloco, Justiça para Todos fala sobre o devedor contumaz. Nós voltamos daqui a pouco.
Existe um tipo de devedor de tributos que é mais complicado e tem uma dívida bem alta. É o devedor contumaz. A AJUF realizou um debate sobre esse tema com juízes federais, procuradores, advogados e delegados. É uma manobra financeira de má-fé usada por empresas que visam o lucro indevido com débito aos cofres públicos. Que existem pessoas que fazem da sonegação fiscal a sua plataforma comercial. Devedor contumaz. Diferenciar o que é o devedor eventual do devedor contumaz, ou seja, daquele que prejudica a própria atividade econômica. Aquele que só nega com o objetivo de lucrar. Ele já oferece o bem a um preço reduzido, contando que ele não pagará o tributo. Isso gera uma concorrência extremamente desleal, porque as pessoas honestas, elas terminam se afastando do comércio, ou mesmo da indústria. Aí que a rivalidade saudável se torna traiçoeira. Das 5 milhões de empresas que existem no Brasil, mais de 3,5 milhões estão inscritas na dívida ativa da União. Qualquer débito, do ponto de vista do cidadão, qualquer débito que a pessoa física ou jurídica tenha com a União, com a administração pública federal, ela é inscrita em dívida ativa. No caso das empresas devedoras, as companhias da indústria da transformação aparecem no topo da lista. 56% devem à União. Depois vem o setor de construção, com o de indústrias logo em seguida. Os dois com quase metade do total de empresas que devem. A parte de comércio e reparação de veículos também é significativa. 43% dessas empresas têm débitos com a Fazenda Nacional. São setores que realmente movimentam uma quantidade de valores muito alta, que a sua cadeia produtiva, de comercialização de serviços é muito elevada, tem uma movimentação grande, e é aí que realmente está o terreno fértil para tentativas de burlar a legislação tributária e sonegar os tributos incidentes. Quem entra para a lista de devedor contumaz acumula débitos acima de R$20 mil e que podem chegar a milhões. Aqueles que devem acima de R$1 milhão são a parcela mais reduzida. No entanto, são os que devem mais. Os números são realmente expressivos. Nas execuções fiscais estão envolvidos 2.072 procuradores. São 3.549.289 devedores. Deles, 18.725 considerados grandes devedores. 7.485.097 processos em tramitação. Eu lido com dezenas de milhares de processos. Eu mando 500, 600 processos toda semana para o advogado público, que é o procurador da Fazenda Nacional, e a maioria desses processos não vai dar nenhum resultado. Esse é o maior problema que a gente tem. E o custo desse tipo de processo não é nada barato. A Justiça Federal gasta R$ 4.300 com cada um. Fazendo a conta, chega-se ao valor de R$ 3.218.592.000 gastos só com execução fiscal. Diante de todas as dificuldades e entraves, a AJUF promoveu um debate sobre o tema. O devedor eventual e devedor contumaz, as sanções políticas e a jurisprudência atual. Para a Justiça Federal é muito importante a questão da arrecadação. E está no Congresso em discussão, há uma comissão que discute a reforma da Lei de Execução Fiscal. E a AJUF participa dessa comissão. A cobrança da dívida ativa foi um dos temas debatidos e a necessidade na reforma da Lei de Execução Fiscal. Nós temos uma legislação que trata do processo de cobrança da dívida ativa, da execução fiscal, que é da década de 80. E hoje começa a haver desse debate um consenso de que temos que mudar o marco legal da cobrança, o Estado precisa arrecadar mais. O debate reuniu empresários, representantes da OAB, da Polícia Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, várias visões e contribuições. O devedor contumaz deve receber o mesmo tratamento legal de um devedor comum? Essa questão também foi colocada em debate.
Por que isso tem relevância? Porque até que ponto a gente tem que discutir, dentro do marco legal, se esse devedor contumaz, ele deve ou não ser tratado como um devedor comum, né? Ou a legislação pode, para esse tipo de devedor, trazer requisitos ou medidas mais duras para combater exatamente essa atuação. A certeza de que é preciso traçar novas estratégias. Infelizmente, por razões estruturais, tanto da Fazenda quanto da Justiça, nós estamos conseguindo recuperar apenas 1% desse valor por ano. Foi o que a Justiça Federal arrecadou o ano passado, 8,9 bilhões de reais. Bons exemplos também foram citados. No Rio Grande do Sul existe uma lei específica, a 13.711 de 2011, com o objetivo de frear a ação dos devedores. Talvez fosse uma saída. Essa legislação específica foi até discutida aqui, que era justamente não ajuizar mais ações daquelas pessoas que não têm bens a serem encontrados. Então não adianta se executar uma ação contra uma pessoa jurídica que ela não existe, que não existem mais bens em seu nome e que as pessoas sequer são encontradas. Debates abertos para aprimorar a cobrança e fechar o cerco contra os devedores contumazes. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a questão do devedor contumaz. É em instantes. Até já! Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Brasil tem hoje quase 19 mil grandes devedores. É um tipo de débito que afeta a capacidade produtiva do país. Cobrar e arrecadar esses valores são tarefas difíceis. É necessário um foco de trabalho especializado, tanto por parte do governo como por parte da Justiça Federal. A Fazenda Nacional, por meio da Procuradoria, é que é responsável pela cobrança da dívida ativa. Quando o devedor não paga a dívida na fase administrativa, a Fazenda escreve na dívida ativa e essa inscrição vai gerar o ajuizamento de uma execução fiscal. Não é fácil, num país com tantas desigualdades, com a carga tributária elevada, você ser o cobrador de tributos. Realmente não é fácil, mas a gente tem que entender que isso é importante, principalmente para aquele cidadão que paga os seus tributos em dia. Ele quer ver o seu vizinho também pagando, porque ele está se sacrificando. Um trabalho árduo, mas extremamente necessário. Então esse título da dívida ativa, ou seja, essa certidão da dívida ativa, tem o mesmo sentido de um cheque, de uma nota promissória, é o título executivo. A certidão da dívida ativa, que é emitida pelo órgão. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela propõe essa ação, em regra, mas também os conselhos de fiscalização profissional também propõem execuções fiscais. É assim que funciona. Carga tributária alta não é desculpa. No Brasil, apesar da carga tributária complexa e muitas vezes, convenhamos, excessiva, infelizmente, muitos devedores se utilizam de meios fraudulentos para não pagar. E são esses o que realmente causam maior rombo nas contas públicas e oneram ainda mais aquele contribuinte que tenta cumprir em dia com as suas obrigações. Aí passa a ser um problema não só econômico e jurídico, mas social. É a parcela da sua renda, dos seus negócios, das suas atividades econômicas que ele tem que entregar ao Estado para que o Estado execute políticas públicas
saúde, educação, segurança. No caso do grande devedor, o custo disso é tão alto quanto o valor da dívida acumulada. Hoje, inscritos em dívida ativa, cerca de 21 mil grandes devedores, né, que são devedores com valor total acima de 15 milhões. E são esses os responsáveis pelos maiores rombos nas contas públicas, que oneram ainda mais o contribuinte que cumpre com as obrigações. É cobrar de quem não pagou para aliviar a carga de quem paga. Vamos entender como funciona essa cobrança. Esse empresário deixou de pagar as taxas e tributos obrigatórios, recebeu uma notificação. É nessa hora que ele tem a possibilidade de parcelar a dívida em até 60 vezes. Mas se mesmo assim os valores não forem pagos à Receita, ele é notificado novamente. Caso o pagamento não seja efetuado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional inclui o nome do empresário na lista de devedores. A partir daí, ele também já sofre restrição. Não pode participar de licitações, obter recursos do poder público. Com 75 dias, o nome dele vai para o CADIM, o Cadastro de Inadimplentes, com restrição também para bancos públicos. O devedor, quando recebe essa informação da citação, ele pode vir a juízo e trazer o comprovante de pagamento. Olha, essa dívida já foi paga. Agora, pode realmente existir a dívida. Aí o devedor vai ter o direito de se defender, também oferecendo algum bem ou penhora e questionando aspectos. Ele reconhece a dívida, mas ele não concorda com o valor, ele acha que a multa é excessiva. É o que prevê a Lei 10.522 de 2002. A Justiça Federal é encarregada de julgar, porque ela faz a penhora dos bens e também hoje uma medida que é muito utilizada é o bloqueio de valores no Banco Central. Mas antes mesmo de chegar à Justiça Federal, é importante a agilidade na cobrança. No entanto, existem barreiras. A primeira grande dificuldade é realmente você conseguir identificar o fato, a fraude em si. A gente tem uma segunda dificuldade, não basta simplesmente desvendar a fraude, nós precisamos identificar o valor sonegado, para onde isso foi, se isso foi para o exterior, se continua no Brasil, se foi convertido num outro ativo. Nós precisamos identificar com quem está esse patrimônio para que ele realmente reverta em favor do pagamento dessa dívida. A enorme quantidade de processos de execução fiscal também torna tudo mais lento. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem hoje 4 milhões de execuções fiscais, pelo menos 2 milhões em tramitação, cada uma a um custo de R$20 mil. Nesse volume fantástico de processos, que o devedor contumaz, esse que usa a sonegação como uma ferramenta de trabalho, ele nada de braçada. Por quê? Porque tem processo demais e fica muito fácil dele ficar escondido. E quanto maior a demora, menor é o valor restituído. De 2010 até 2014 foram recuperados 76 bilhões e meio de reais. Só em 2014 a cobrança ajuizada pela PGFN evitou a perda de mais de 500 bilhões. Considerando o valor total arrecadado e a despesa da Procuradoria no mesmo ano, para cada R$1 investido, o retorno foi de R$800. Quando recuperado, esse dinheiro retorna para os cofres da União e é investido na melhoria de serviços públicos. No dia 20 de abril deste ano, a PGFN publicou uma portaria com um novo modelo de cobrança. O objetivo do regime diferenciado de cobrança de crédito é exatamente gerar maior eficiência na recuperação dos valores inscritos na dívida ativa da União. Então é essa ideia de usar um computador, um robô que vai verificar através de cruzamentos de dados quais processos de fato o Estado tem chance de arrecadar. Uma outra mudança também necessária é a reforma da Lei de Execuções Fiscais. Uma lei de 1980 que merece e precisa ser atualizada, principalmente depois do novo Código de Processo Civil. E o caminho é esse, de novas ideias e debates para aumentar a arrecadação. Mais de 100 mil ações de execução fiscal espalhadas pelo Brasil, nós vamos nos concentrar apenas em 1.000 ações. Essas 1.000 ações redundam em 892 bilhões de reais. Então, se nós, ao invés de estarmos dedicando toda a nossa força a
essa pulverização de ações que terminam não redundando em nada, é importante que a gente concentre a nossa força nesses grandes devedores. Olhares voltados para quem deve mais e quase sempre ao país. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.